Relógios de vestir são bem mais versáteis com roupas casuais do que muitos pensam, e vou defender isso até o fim. Exceto em casos que exigem resistência à água, eles estão entre os relógios mais versáteis. Apesar disso, muitos ainda têm receio e subestimam a utilidade desses relógios no dia a dia. Agora, nesse espírito, hoje vamos dar uma olhada em alguns dos melhores relógios sociais das principais marcas. Antes de começarmos, algumas diretrizes. As marcas devem se destacar na fabricação de relógios sociais, excluindo aquelas que não atuam nesse segmento. Pense na Tag Heuer. Sim, eles têm alguns ótimos relógios, mas relógios sociais não são exatamente o que eles são conhecidos por fazer. Sim, a Breitling tem alguns excelentes cronógrafos sociais, mas acho que não é bem isso que estamos buscando aqui. Assim, uma marca como a AP, por exemplo, provavelmente também não seria elegível. Sim, eles têm algumas peças mais vanguardistas ou excêntricas, e também algumas peças históricas únicas que eles fizeram e que são muito bonitas, mas isso não é o carro-chefe do que eles são conhecidos atualmente. Segundo, não há micromarcas ou independentes aqui, pois para entrar na lista vamos realmente focar em marcas bem estabelecidas. Não falo isso como uma classificação aleatória, mas analisando as 30 maiores em vendas e dados de mercado para colecionadores. Antes de começarmos, não vamos escolher automaticamente o modelo mais caro de uma marca. Talvez você considere o DeVille Central Tourbillon da Omega o melhor relógio social da marca. Mas eu não achei muito prático, ao analisar uma marca dessas, sugerir um relógio de 250 mil dólares. E como sempre, essa é a minha opinião, então fiquem à vontade para deixar qualquer outro pensamento nos comentários aqui embaixo, se vocês discordarem de alguma das minhas escolhas. Estou tentando considerar minha opinião e também o interesse real de alguém em uma marca. O que essa pessoa procura? Isso também faz parte da minha consideração aqui. E por fim, se ainda não viu nosso novo episódio de relógios no cinema, apresentado por Danny Milton. Ele percorre década a década, dos anos 1920 até hoje, analisando os relógios presentes nos filmes. Mas esse não é apenas um vídeo que analisa o que foi usado nas telonas. Danny acrescenta muito mais nuances ao assunto ao também compartilhar sua experiência de realmente colocar relógios nos pulsos, e consultando séries de TV como White Lotus, Succession e outras, trazendo uma perspectiva diferente sobre toda a ideia. O vídeo está incrível, e se você gosta de relógios ou filmes, vai curtir. O link está na descrição abaixo. É grátis assistir, só precisa de uma conta gratuita no tedbaldassarre.com. Acho que você vai gostar do conteúdo. Agora, começando a analisar uma marca, uma que precisa ser mencionada é a Longines. Mas ao pensar em qual relógio representa corretamente essa marca, qual seria? Aqui. Para essa categoria há muitas opções. Mostradores Sector, série Conquest Heritage e toda a coleção Master, cheia de alternativas. E sinceramente a Longines possui uma das linhas mais diversificadas desse segmento. Dito isso, se eu tivesse que escolher um que provavelmente representaria o melhor para a maioria das pessoas, eu diria que é o Flagship Heritage. Moonphase está bem posicionado pelo preço, é relativamente fino, e a integração da fase da lua é limpa, emulando marcas de faixa muito superior, com detalhes refinados que só se notam ao olhar de perto. A linha Flagship existe desde os anos 1950, sendo uma versão mais ornamentada da coleção da marca. E a versão com pequenos segundos com data é uma das favoritas dos fãs e está na coleção há anos. Dito isso, a versão com fase da lua é um avanço significativo na apresentação. Apesar de não ser ultra fino, as dimensões compactas da caixa de 38,5 por 46,3 mm ficam bem na maioria dos pulsos, ao mesmo tempo em que oferecem uma presença marcante. Agora a coleção conta com 6 opções de mostrador, atendendo a todos os gostos. Destaca-se a exibição bem feita da fase da lua azul, com detalhes em prata ou dourado, conforme a combinação de cores escolhida. Ponteiros Dauphine índices aplicados dão um toque sofisticado, com mostrador subsidiário de data ao redor da fase da lua. Porém, meu detalhe favorito está no verso, oculto à vista. Um medalhão sólido de ouro de 18 quilates no fundo da caixa, que é finalizado em esmalte azul, algo realmente espetacular para essa faixa de preço. O calibre Longines L899 é um calibre proprietário montado a partir de peças ETIA pela Longines em Saint-Imier, com acabamento adicional. Você tem um grau mais alto de regulagem e uma reserva de marcha de 64 horas. Então não quero dizer isso de forma pejorativa, mas a Tudor é uma marca que é bastante concentrada nos seus relógios esportivos. Dito isso, os modelos sociais deles são muito melhores do que muitos reconhecem, e ainda são mais acessíveis do que muita gente imagina. O melhor exemplo disso provavelmente é a coleção 19, 20 e 6, que fica na faixa de 2 a 3 mil dólares. E só no ano passado recebeu uma atualização de fase da Lua com a série Lunar. Um relógio social em sua essência, o Luna de 39 mm traz as qualidades versáteis do 19, 20 e 6, incluindo seus 100 metros de resistência à água. E traz o charme de um mostrador de fase da lua com design gráfico marcante.
Disponível em 3 opções de cores diferentes por pouco menos de 3 mil dólares, a caixa de 39 por 47 mm se adapta a uma grande variedade de pulsos e tem uma altura de caixa pouco acima de 10 mm, mantendo tudo adequado para um relógio social. O polimento total segue o padrão formal, com pulseira confortável de 7 elos. E em uma referência à tradição, o fundo sólido da caixa oferece amplo espaço para gravação, o que faz dele um dos poucos na indústria a optar por isso. E para aqueles que sempre perguntam sobre, você sabe quais são as opções para gravação, geralmente não tem uma boa resposta, e tudo é normalmente uma das que eu menciono. Agora, o motivo do seu preço mais acessível é o calibre no interior. Este é um T600 e 7/9 baseado na Solita. Ele tem desempenho confiável, operando a 4 Hz e 28.800 vibrações por hora. Agora, as 3 opções de mostrador Sunray são elegante preto e dourado, tradicional azul e prata. Este provavelmente será o relógio de vestir mais romântico e clássico. Há também uma versão mais moderna e fashionista, com mostrador champanhe e detalhes pretos. Com seu mostrador de fases da lua, é o único modelo da Tudor e da Rolex com essa complicação em produção atualmente. A Tissot tem uma série de modelos que oferecem muito mais valor do que o esperado, mas o Heritage de 1938 com 39 mm leva o prêmio aqui neste vídeo. Relógios sociais como o 1938 ficaram um pouco ofuscados ao serem lançados em 2023 durante o auge da mania do PRX. Mas é um relógio social bonito e funcional para o dia a dia, que conquistou os entusiastas e vem mantendo uma curva crescente de popularidade nos últimos anos. Por volta dos 900 dólares, é um dos cronômetros suíços certificados pelo COSC, mais acessíveis do mercado, e provavelmente o mais acessível de uma grande marca. Atrás do fundo transparente está a versão da Tissot do cronômetro, grau 4 Hz em um 2824-2, apresentando um balanço Gleiser espiral Anacron, um dispositivo anti-choque Incablock e uma precisão dentro do padrão COSC, de -4 a +6 segundos por dia. O design dos relógios é inspirado nos modelos esportivos Tissot dos anos 1930 com 3 combinações de cores disponíveis. Há uma versão antracite com detalhes dourados, o mostrador salmão favorito dos fãs e o azul sobre prata, que traz pulseira de malha de aço inoxidável além da de couro. 50 metros de resistência à água fazem dele um relógio para uso diário, embora talvez não atenda quem busca ainda mais robustez. Você pode usar este relógio em quase qualquer situação, exceto talvez para nadar. Outros relógios também poderiam ser citados. Para a Tissot, tudo se resume a 2 motivos: ter certificação COSC nessa faixa de preço. Além disso, possui visual elegante para ambientes formais e oferece conforto para uso durante todo o fim de semana, inclusive em situações casuais. Então vou dividir a Seiko em 2 categorias separadas. Uma para a Seiko e outra para a Seiko Lux, porque acredito que são relógios dramaticamente diferentes. E vai ter muita gente assistindo a este vídeo que pode estar interessada em saber, sabe? Quais são os melhores relógios sociais da Seiko? Ou qual é o melhor relógio social da Seiko? Eu tive dificuldade em fazer isso, então vamos olhar para 2 agora. Uma opção fantástica de tamanho médio dentro da família Cocktail Time vai ser as opções de 38,5 mm. Vou ficar com essas em vez das 40,5, já que mencionei as 40,5 várias vezes. Isso diferencia de outros vídeos nossos, mas também acho que os mostradores são realmente espetaculares. Você tem essa textura no mostrador e combinações de cores que são mais luxuosas do que o preço sugere. Mostradores inspirados em coquetéis clássicos como Negroni e Mojito, tema da nossa análise. Possui acabamento de alto nível, ponteiros e índices aplicados, movimento 4R35 confiável e resistência à água de 50 metros. Relógio automático de ótimo custo-benefício. A linha Cocktail Time é favorita entre colecionadores, especialmente nessa faixa de preço. É difícil superar esse relógio pelo preço, pois ele tem mais profundidade e personalidade que muitos concorrentes da mesma faixa. Novamente, você tem as opções de 40,5 e 38,5 mm, que provavelmente são os 2 tamanhos de caixa mais populares para homens. Existe também uma versão menor para mulheres. Nas versões de 38,5 mm, você tem uma textura de mostrador diferente, que apresenta esse padrão trançado. Com visual de máquina de gravação, as belas texturas em raios de sol do mostrador lembram a refração da luz de um copo de coquetel, um detalhe sutil e interessante. Mencionando a Seiko, quero destacar a Seiko Lux, especificamente o Seiko Presage SPB 495. Então, por cerca de 3 vezes o preço, mas $1.000 a mais, você está recebendo agora um relógio com mostrador de esmalte por $1.400. Acho que já há muita coisa sendo oferecida para não incluir isso. Então, este é parte da série de artesanato Seiko Presage, conhecida como SPB 495. É uma homenagem incrível ao primeiro relógio de bolso da empresa, o Timekeeper de 1895. O destaque dessa referência é o mostrador de esmalte branco com acabamento lustroso, numerais romanos pretos, ponteiros azulados tipo folha e escala de minutos estilo ferroviário.
Outros destaques são o ponteiro dos segundos azul com contrapeso em crescente e um mostrador de 24 horas no submostrador às 6 horas. O relógio traz melhorias como o revestimento super resistente da Seiko, que aumenta a proteção contra riscos e resistência à água de 100 metros, algo incomum em modelos com mostrador de esmalte. Sou um grande defensor da família Omega Constellation Globemaster, inclusive possuo uma das peças dessa coleção. Eu falo sobre minha afinidade com a família Constellation, de forma mais ampla olhando para o século XX e alguns dos designs de décadas anteriores. Mas o Constellation Globemaster é provavelmente minha principal escolha de relógio de vestir nessa categoria. Para a Omega, especialmente para os homens atualmente, esse design remonta especificamente ao famoso mostrador Pai Pan da Omega da constelação de 1952 e outros, com a maioria dos meses indicada por um ponteiro separado. Para essa versão calendário anual eu gosto muito das versões simples com 3 ponteiros, mas por que eu quis incluir o calendário anual? Realmente se resume ao posicionamento de preço e poder ver esse nível de execução para uma complicação desse tipo de uma marca de luxo tradicional. O Globemaster se tornou o primeiro relógio Master cronômetro do mundo em 2015, abrindo caminho para outros modelos, como o calendário anual lançado em 2016. Então por dentro você tem o calibre coaxial 8922, ele é certificado pela Metas, e a complicação do calendário anual só precisa ser ajustada uma vez por ano. Isso só ocorre no início de março, após o ano bissexto ou a dúvida de fevereiro com seus dias variáveis. É uma alternativa interessante e mais acessível ao calendário perpétuo, sendo um dos calendários anuais mais bem posicionados de uma tradicional marca de luxo. Agora você tem uma reserva de marcha de 55 horas com 2 tambores. A caixa de 41 mm é oferecida em uma ampla variedade de opções de materiais, incluindo aço inoxidável. Há versões bicolor, zircônio, ouro rosa e platina. Minha característica favorita deste relógio, além da certificação Master Chronometer e toda a história por trás da família Constellation, é o aro canelado de carboneto de tungstênio. Muitos aros canelados costumam ser de metais preciosos, mas o carboneto de tungstênio oferece uma alternativa. Primeiro, é impressionante como eles criam esse efeito canelado com um índice de dureza acima de 2000 Vickers. Então você basicamente está recebendo o lado ornamentado e reflexivo que um aro canelado proporciona, enquanto ganha resistência a riscos e dureza no processo. É um relógio despreocupado, sem necessidade de cuidados excessivos, com resistência à água de 100 metros. E além disso, todos os benefícios adicionais inerentes que vêm com a certificação Master Chronometer, que foi pioneira através deste modelo. Família em primeiro lugar. Grand Seiko é uma marca difícil para definir qual é seu principal relógio de vestir, porque muitas pessoas frequentemente associam alguns dos seus modelos clássicos, algumas coleções das 4 estações especificamente, até mesmo o The Snowflake, como tendo um lado mais elegante. Mas esses para mim são mais de um gênero para o dia a dia. Eu quero olhar para algo que seja mais puro na sua execução, sem ser tão inacessível. Quando se trata do topo de linha da marca, eu quero algo que outras pessoas possam aproveitar e que esteja bem posicionado, com muita conexão com a marca e com o que ela faz de melhor. E para isso eu vou olhar para o Omiwatari. Este é o SBG 8007. Por que essa escolha pareceu apropriada? Primeiro pelo preço, cerca de $9.000 dentro do esperado para um Grand Seiko. Você recebe uma caixa que associo totalmente a este modelo, que considero uma das melhores feitas pela Grand Seiko. Quando pensamos em Grand Seiko, principalmente por essas superfícies altamente reflexivas, a mudança de ângulos e como você vê o escovado e o polido, esse contraste que acontece. Mas o Omiwatari é uma ideia diferente, e ele acerta em cheio de forma excepcional. O design da caixa é mais arredondado, parecendo um seixo, mas bem mais plano. É uma das opções mais finas de Spring Drive, especialmente antes do UFA. 10,2 mm de espessura da caixa e 43,7 mm de lug a lug. Então o formato é diferente de qualquer outro Grand Seiko que você vai encontrar por aí. Em termos do que permite que este relógio tenha essa estrutura e apresentação, um dos fatores é o 9R31. Com um calibre de movimento Spring Drive, você terá 72 horas ou 3 dias de reserva de marcha. Mas também, além disso, você está recebendo um calibre que vai ser de corda manual, o que cria um efeito mais romântico em conexão com um relógio de vestir. Você recebe 30 metros de resistência à água e uma caixa com menos linhas duras e mudanças bruscas de direção, diferente do que muitos associam a Grand Seiko. Então o mostrador em si, muito bonito, simétrico em sua apresentação, muito puro, e você também está recebendo uma das melhores texturas de mostrador que existem. Isso é inspirado no lago congelado do Lago Sua. Ele tem esse tipo de superfície pulverulenta, superfície congelada, e eu acho que é simplesmente um dos melhores que a Grand Seiko faz. Uma marca também muito desafiadora de considerar. Um relógio que representa a categoria Dress é a Rolex. O que torna isso mais desafiador é que muitos relógios da Rolex que talvez sejam rotulados como relógios Dress
Tem tanto potencial para o uso diário quanto qualquer outro. Pense no Datejust. Pense em algo como o Day-Date. Esses são relógios que você poderia usar todos os dias da sua vida e nunca sentir que estão fora de lugar. Talvez tirando o fato de serem um pouco chamativos demais. Mas em termos de aguentar o tranco e cumprir o papel, eles certamente sobrevivem para contar a história. Então para isso quero analisar outro relógio. Este é o Rolex 1908, uma versão mais elegante do que estamos acostumados da Rolex, servindo como substituto do Celine, que saiu de linha em 2023. Agora, a Rolex sempre consegue oferecer um equilíbrio perfeito entre elegância e robustez em modelos como o que acabei de mencionar, e acho que esse é um dos grandes motivos da popularidade crescente de modelos como o Datejust atualmente. No 1908, a Rolex mostra um compromisso mais claro com o design elegante, já que ele tem apenas 50 metros de resistência à água, diferente da linha Oyster mais robusta. Disponível em ouro amarelo, branco ou platina, o ouro é produzido pela própria fundição da Rolex. Os relógios têm certificação de cronômetro superlativo com o movimento 7140, com a mola de silício Siloxy é um breve aperitivo. Outros modelos já usaram a mola e o material Celoxy antes deste. Desde então isso se popularizou com o Land Dweller. Agora, a inclusão deste relógio também se deve às opções de pulseira. Você tem uma pulseira de jacaré, diferente de outros relógios que só vêm com bracelete. Mas, se escolher o bracelete, esse relógio realmente se destaca para mim. Quando eles lançaram isso em 2025, o bracelete sétimo, o 1908, começou a se transformar de um relógio que eu gostava para um relógio que eu amava. Acho que esse bracelete de 7 elos combina com a caixa de ouro amarelo de 18 quilates, e traz sistema de fixação patenteado e fecho oculto com coroa. Aqui você percebe a Rolex mostrando sua habilidade em equilibrar o conceito de uso diário, e esse bracelete foi a solução encontrada para transmitir essa ideia. Não é como se o 1908 estivesse faltando alguma coisa antes disso, mas isso permitiu que ele se destacasse ainda mais e se consolidasse como um relógio de vestir da Rolex. Mas lembrando que esta é a Rolex, e eles queriam entregar algo um pouco diferente das outras marcas que talvez estejam buscando mais essa abordagem artesanal. A Rolex conseguiu identificar isso. Talvez a pulseira sétima tenha sido um diferencial ao permitir que eles tivessem uma vantagem, pelo menos nesse atributo, em comparação com onde outras marcas poderiam estar atuando. Cristais de safira abaulados na frente e atrás, mostrador de pequenos segundos esmaltado, índices em ouro ou platina, ponteiro de horas estilo breguet com cúpula e luneta canelada. Então a IWC é comumente conhecida por seus relógios de vestir, mas a coleção Portugieser é subestimada como um clássico dos relógios de vestir. Em relação ao nome Portugieser, ele tem origens que remontam à IWC dos anos 1930. Relógios de bolso com suas caixas e mostradores maiores fazem uma declaração visual nesse processo. Agora o Automatic 40 pode ser um pouco grande para um relógio de vestir, mas esta versão é mais acessível para mais pessoas que outras da linha Portugieser. A coleção terá várias combinações de cores, com prata e azul em destaque. É provavelmente minha favorita. Também há caixas em ouro vermelho ou branco. Se escolher as opções em aço inoxidável, pagará menos de 10 mil dólares. Acho que estão entre os relógios de vestir mais bonitos pelo preço. O mostrador lembra o estilo clássico dos relógios de bolso, com numerais arábicos e pequeno mostrador de segundos, criando uma bela apresentação otimizada pela simetria. Agora a IWC continua elevando o nível dos seus movimentos, e o calibre automático de 31 rubis, 82-200, não é exceção, com uma reserva de marcha de 60 horas, e o sistema de corda Peloton em cerâmica. Agora, componentes selecionados como as palhetas, a roda automática e a came são feitos de cerâmica, o que os torna muito resistentes ao desgaste, sendo uma das opções mais acessíveis para sistemas Peloton de cerâmica da IWC. Agora chegamos a uma verdadeira lenda da relojoaria. O Cartier Tank foi concebido pela primeira vez em 1917 e inspirado por uma visão aérea do tanque Renault FT-17 da Primeira Guerra Mundial. Com design encantador, dimensões práticas, estilo unissex e mostrador com numerais romanos, o tanque influenciou mais o design de relógios de vestir do que quase qualquer outro. Mas é importante lembrar que na época do lançamento, o conceito de relógio de pulso, especialmente de vestir, ainda estava longe de amadurecido, com a peça sendo mais uma joia expressiva e de design vanguardista, que acabaria se tornando tão popular que mudou completamente a forma como enxergamos os relógios. Agora, uma das expressões mais puras daquele design original é o tanque moderno. Louis Cartier em seu tamanho de caixa grande, que na verdade não é tão grande assim, com 38,1 mm por 27,8 mm. A Cartier mantém seus toques clássicos, como o mostrador prateado granulado, numerais romanos e trilho de minutos em formato de ferrovia. Possui ponteiros em aço azulado tipo espada e a marca secreta Cartier às 7 horas. A coroa polida em ouro amarelo 18 quilates, com detalhes em contas, destaca um cabochão de safira, marca do design, e acompanha a pulseira de couro de jacaré. O fecho também é de ouro amarelo 18 quilates.
O visual como um todo é algo que nunca saiu de moda e um relógio de beleza atemporal. A coleção Calatrava da Patek Philippe não só merece estar nesta lista, como também serve como um símbolo da categoria no nível mais alto da alta relojoaria. Se você quer investir em um relógio de vestir apenas com horas de uma das mais prestigiadas marcas suíças, o Calatrava é a escolha certa. O 6196P-001, lançado em 2025, representa uma evolução moderna significativa do clássico relógio de vestir, especialmente da Patek Philippe, sucessor do clássico 5196. Ele apresenta um perfil contemporâneo de tamanho perfeito em uma caixa de platina de 38 por 46 mm, com uma altura de caixa de 9,3 mm, incluindo o fundo de safira transparente. Sua característica visual mais marcante é o mostrador de pequenos segundos em opalina dourada rosa, que lhe confere um tom salmão retrô. O tom tradicional do mostrador é equilibrado pelo moderno acabamento cinza carvão, índices de horas Obs em ouro branco e ponteiros Dauphine facetados. A combinação de cores visualmente intrigante é perfeitamente emoldurada pela caixa de platina, oferecendo uma mistura de polimento fino e acabamento acetinado, sendo finalizado com a assinatura elevada de um diamante lapidação brilhante incrustado na lateral da caixa às 6 horas. O calibre manual 30255Ps ajuda a alcançar essa altura fina da caixa, com seus 2,55 mm de espessura, e apresenta uma mola de balanço de silício, além de seus 2 tambores de mola principal, resultando em uma reserva de marcha de 65 horas. O diâmetro maior reposiciona o mostrador de pequenos segundos, corrigindo sua posição no 5196 e preenchendo melhor a caixa. Voltando ao processo. A decoração é simples e adequada ao preço, com estrias de genebra nas bordas chanfradas, rebaixos polidos e gravações preenchidas com ouro. Alguns podem dizer que coleções como a Patrimônio, por serem mais vendidas e vistas, representam melhor essa nova marca. No entanto, para mim há uma escolha para o melhor relógio de vestir da Vacheron, e esse é o poderoso Historique americano 1921. Agora com seu design não convencional que remonta aos anos 20, o 1921 foi relançado no século 21, em 2008, para a produção padrão. A orientação deslocada gira o mostrador em 45 graus no sentido horário para facilitar a leitura. Disponível em ouro branco ou rosa e em tamanhos de caixa de 40 ou 36,5 mm, com uma pegada mais vintage. Esse design e sua caixa também são importantes para fazer com que este relógio se destaque dos demais. Relançado na coleção histórica, o moderno 1921 mantém fidelidade às origens, com esferas, asas, mostrador de pequenos segundos e ponteiros e numerais estilo Brigade. Por dentro, ele é movido pelo calibre de corda manual manufaturado 40400 AAS, ostentando uma reserva de marcha de 65 horas e mantendo o prestigiado selo de Genebra. Nesta próxima peça, vamos analisar uma marca que adoro e que teve meu modelo favorito no Watches and Wonders do ano passado. Em seguida temos o JLC Reverso Tribute Monoface Small Seconds, com um visual monocromático distinto em uma pulseira milanesa de ouro rosa. Preciso dizer mais alguma coisa? Você já está convencido, porque eu estou. E agora? Possui mostrador texturizado, pequenos segundos, ponteiros Dauphine em ouro e índices aplicados. Esse relógio se destacou, assim como a pulseira Cetio, mas não sei o motivo. Sempre que vejo uma pulseira de elos finos em um relógio, gosto. É uma combinação perfeita. Esta pulseira é feita à mão por um artesão, com mais de 16 metros de fio de ouro, e possui caimento luxuoso, semelhante a tecido. Ela possui fecho deslizante ajustável para encaixe perfeito. E a caixa em si é feita de mais de 50 componentes separados, e tem apenas 7,56 mm de espessura, com um fundo de caixa em ouro maciço adequado para gravação. Por dentro você tem o calibre 822 de corda manual, feito internamente. Ele tem apenas 2,93 mm de espessura, funciona a 3 Hz e possui uma reserva de marcha de 42 horas. O reverso, é importante lembrar, foi originalmente um relógio esportivo, mas com o passar das décadas acho que agora é geralmente considerado mais como uma apresentação elegante de relógio de vestir. E falando em tradição, esse relógio geralmente é visto em uma pulseira de couro, mas com a pulseira milanesa acho que ele se transforma em um dos relógios de vestir mais impressionantes do cenário atual. Uma marca que é injustamente subestimada por seus relógios de vestir é a Chopard, especificamente com sua coleção Look agora, um dos melhores relógios de vestir menores do mercado. O Chopard Look 1860 homenageia a linha que iniciou seus movimentos manufaturados em 1997. Nomeado em homenagem ao fundador Louis Élise Chopard, o Look simboliza o melhor da relojoaria de uma marca famosa por joias. Até então, e que movimento! O Look 96.40L possui micro-rotor de ouro 22 quilates e reserva de marcha de 65 horas, graças ao sistema Twin Technology criado pela Chopard. Une 2 tambores coaxiais e um regulador pescoço de cisne. O calibre tem só 3,3 mm de espessura com certificação COSC e selo de Genebra.
e exibe uma decoração requintada, incluindo anglagem nas pontes, chanfros polidos, côtes de Geneve e perlage. O mostrador não é menos impressionante, pois você tem um mostrador guilloché salmão com base em ouro, que apresenta índices aplicados em forma de lança e ponteiros Dauphine. Enquanto as versões anteriores enfatizavam metais preciosos, o 1860 contemporâneo é feito de uma liga de aço específica, uma liga de origem ética composta por 80% de material reciclado e que oferece melhorias em brilho, dureza e resistência a riscos. Adquirir um relógio de vestir complexo é prioridade para muitos colecionadores desse segmento, especialmente ao analisarmos mais marcas de alta relojoaria. Com os últimos modelos, assim como este, estamos analisando um que definitivamente se diferencia. É um ótimo valor para um calendário completo. Então aqui está o Blancpain Villaret Quantum Complete Phases de Lune. E é um dos mais atraentes que você vai encontrar entre as marcas de luxo mais conhecidas, e oferece um dos recursos ocultos mais legais, que vamos mostrar em um instante, estando disponível em uma variedade de combinações de cores e opções em aço ou metais preciosos. Embora a Blancpain esteja firmemente estabelecida como uma verdadeira marca de alta relojoaria com produção própria, você vai perceber que ela oferece um valor surpreendente quando se considera tudo o que está disponível, como o Villaret. Quantum Complete é um movimento de calendário completo, e ao contrário de um calendário perpétuo, você precisará ajustar as datas para qualquer mês com menos de 31 dias. A vantagem é que o calendário completo comum custa bem menos que o perpétuo. Neste caso, é fácil ajustar sem adicionar ajustadores de ponteiro desnecessários à caixa. Agora, no lado reverso, chegamos ao que mencionei antes. Com esse recurso, você tem as asas que possuem botões ou gatilhos individuais, facilitando o uso. Essas correções são para o calendário, com cada gatilho podendo ser pressionado manualmente, alterando a exibição do calendário no mostrador do relógio. O mostrador traz várias informações, como dia e mês em janelas duplas e uma exibição das fases da lua com o tradicional Homem na Lua da Blancpain. Você também tem um ponteiro em forma de serpente que é adicionado ao conjunto, e a caixa de 40mm fica muito bem no pulso, com um comprimento de asa a asa de 44,6mm e uma altura de caixa de 10,9mm. Muito bom, considerando a quantidade de complicações oferecidas. Por dentro está o calibre 666, 54-4, composto por 321 componentes separados, e conta com uma reserva de marcha estendida de 72 horas graças aos 2 barris de mola principais. E seguindo o exemplo dos 50 Fathoms, você adquire resistência magnética usando uma mola de balanço de silício, que aumenta a durabilidade e proteção contra magnetismo. Existem relógios mais complicados no catálogo da Breguet, mas talvez nenhum tão marcante quanto o Classic Subscription 2025, feito para celebrar o 250º aniversário da marca e vencedor do Grande Prêmio no GPHG de 2025. Este relógio é uma homenagem significativa à história da Breguet, inspirado nos relógios de bolso de assinatura produzidos por Abraham Louis Breguet, em 1796. Com simplicidade aparente, traz mostrador branco minimalista em esmalte Grand Feu, assinatura secreta sutil da Breguet e único ponteiro de horas azul assoado ao fogo. A caixa de 40mm em ouro Breguet 18K, com acabamento escovado acetinado, usa liga exclusiva de ouro, cobre, prata e paládio, resultando em tom mais quente que outros metais preciosos. O calibre Versus 00 de corda manual mantém a arquitetura simétrica dos movimentos dos relógios de bolso originais, também presente na coleção Tradition. Uma inspeção detalhada revela um texto na roda de catraca central, com palavras de Breguet de sua publicidade original explicando o design dos movimentos. O relógio traz recursos modernos, como reserva de marcha de 96 horas, dispositivo anti-choque e mola de balanço Nivercrombe. Então Lange é reverenciada pelo seu nível estratosférico de artesanato dentro da relojoaria alemã. É uma das minhas marcas favoritas pessoais que existem. E o Lange Moonphase integra o design assimétrico e icônico do Lange, um original com uma abordagem sofisticada da complicação astronômica. Um dos melhores relógios com fase da lua de toda a indústria, este relógio é movido pelo calibre manual L121.3. O movimento acompanha o ciclo lunar com 99,98% de precisão, exigindo ajuste de apenas um dia após 122,6 anos. A caixa de metal precioso de 38,5mm abriga o mostrador típico da Lange, com layout desconstruído inspirado no triângulo isósceles. Indica horas, data grande, reserva de marcha e fases da lua com segundos contínuos. Meu aspecto favorito sobre este relógio, que não é muito comentado, é o fato de que ele tem uma caixa de 38,5mm. Mas ele consegue apresentar todas essas informações sem parecer poluído. É uma verdadeira aula de design. O mostrador de fase da lua merece destaque especial, com discos separados para a lua em ouro, além de um disco do céu com centenas de estrelas sobre um fundo azul vívido. Já que falamos de Lange, o movimento também impressiona, com o calibre L121.3 exibindo decoração incrível. Inclui gravação manual, estrias, chanfrados, regulador pescoço de cisne, chatons de ouro e parafusos azulados pelo calor.
A Lange é um destaque, mostrando a expertise relojoeira alemã. O Lange One Moon Phase talvez seja sua versão mais completa de relógio de vestir. Esses são alguns dos melhores relógios de vestir de marcas tradicionais. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho. Agradeço muito. Tem algum relógio que eu mencionei que você acha que talvez não merecia ser citado? Ou tem alguma outra peça de uma marca que deveria ter sido mencionada no lugar? Deixe um comentário aqui embaixo. Tem alguma outra marca que não foi incluída aqui que você classificaria como sendo talvez uma marca tradicional, além dessas que eu citei? Se você acha que alguma das 30 principais marcas que tentamos incluir aqui merece ser mencionada, deixe um comentário aqui embaixo sobre isso também. Eu sei que isso é muito útil para as pessoas, especialmente considerando diferentes faixas de preço. E se você possui alguma dessas peças, isso também ajuda bastante. Além disso, confira tedbalshire.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Cada compra feita em nosso site conta com envio rápido, suporte ao cliente dedicado e garantia de fábrica completa para todos os produtos que oferecemos. Além disso, se você está procurando um relógio, seja online ou em nossa loja em Cleveland, Ohio, se estiver passando por lá, adoraríamos poder ajudar você. É assim que conseguimos continuar fazendo o que fazemos aqui. Só conseguimos lançar conteúdo diariamente graças à venda de relógios no site e na loja física. Se você procura, adoraria ajudar, pois isso nos mantém aqui e agradecemos muito. Muito obrigado por assistirem. Fiquem bem e até breve.